Olá pessoal, então vamos começar a aula 3, parte 1. A gente já viu o Rawls, né, o liberalismo igualitário. A gente tratou já do Nozick, o libertarianismo. E agora, seguindo essa linha, vamos ver outra concepção política, que é do Cohen e o marxismo analítico. Esse autor, ele foi muito importante, ele participou do debate a partir da década de 70 em filosofia política com Rawls e com Nozick, e por isso que eu quis trazer aqui, né? Mas tem um elemento anterior, né? Antes da gente tratar de fato do texto dele que eu trouxe, eu coloquei uma questão. Afinal, o que é socialismo analítico? Eu peguei o verbete aqui da Oxford e meio que editei aqui, porque senão ia ficar muito grande o texto. Então vamos lá. Os marxistas acreditam que uma compreensão da sociedade humana pressupõe uma compreensão da natureza da produção de seu excedente material e da natureza do controle sobre esse excedente. Então, essa crença faz parte do núcleo duro do programa de pesquisa científica marxista. Então, a questão é o seguinte, tem esses elementos, como a gente sabe, esse modo de ver vamos dizer, o elemento básico do marxismo. O que acontece? O marxismo analítico, uma última análise, é um modo de ver, que pode ser visto como um exercício minucioso de organização intelectual que pretende, né, substituir uma mobília antiquada, supérflua ou degenerada da tradição por conceitos, métodos e hipóteses auxiliares da filosofia analítica e da ciência social atualizada, ou seja, é uma roupagem nova do marxismo a partir de algumas categorias, sobretudo da filosofia analítica do século XX. E desse modo, o Cohen tratou várias questões envolvendo o marxismo, aqueles pressupostos do marxismo, a partir dessa nova linguagem, e dialogou com Rawls e Nozick. O texto que eu trouxe aqui, que é um texto chamado Por que não socialismo, né, nesse texto, o Cohen apresenta um ideal de sociedade. É uma teoria de justiça a partir de uma concepção socialista. Então, tem um primeiro capítulo, que é chamado Ideal de Acampamento. Então, ele apresenta um modelo de um acampamento que representaria esse ideal. Então, ele inicia assim, você, eu e outras pessoas vamos a um acampamento. Não há hierarquia entre nós, eu sublinhei, né? Nosso objetivo comum é que cada um de nós passe bem, fazendo, na medida do possível, as coisas que cada um ou cada uma mais goste. Algumas dessas coisas faremos juntas, outras faremos separadamente. O problema, então, a questão aqui, como eu disse, para Cohen, ele apresenta esse modelo justo de sociedade, baseado em pressupostos socialistas, usando como modelo um acampamento. Então, esse acampamento não há uma hierarquia nesse acampamento, como eu sublinhei, e há um objetivo comum, que é passar bem, se divertir. Claro, a gente podia pensar em outros objetivos, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, né, o objetivo de alguém poderia ser ensinar o filho a pescar. Isso seria, por exemplo, razoável, né, de se pensar que alguém tem um filho e vai para o acampamento pensando em ensinar o filho a pescar. Mas, né, a ideia aqui, esses pressupostos são básicos para entender o Cohen, ele tem bem forte essa ideia de objetivo comum. Então, há um objetivo comum dentro dessa viagem para o acampamento. Seguindo, né, temos elementos para realizar nosso projeto. Temos, por exemplo, panela, frigideira, ovos, café, etc. E assim é habitual nos acampamentos, aproveitamos esses elementos coletivamente. Então, todos esses elementos que a gente pode pensar que tem barraca ali, um baralho de carta, bola de futebol, óleo, panelas, colheres, faca, seja o que for, todas essas coisas são aproveitadas coletivamente. Mesmo que sejam de propriedade privada, elas estão sob controle coletivo durante a viagem e compartilhamos entendimentos sobre quem as usará, quando, em que circunstâncias e por quê.
ou seja, como eu destaquei ali, a propriedade desses utensílios e equipamentos são coletivos. Eu até coloquei aqui, ó, o que é diferente das pessoas compartilharem, conforme cada situação, seus utensílios privados. Vocês imaginem um camping, se por exemplo eu vou num camping, alugo lá, né, um fim de semana no camping, eu coloco a minha barraca, né, vou lá com meus utensílios e compartilho aquele espaço com outras pessoas, mas cada um ali tem algum objetivo, cada um tem suas coisas, cada um, talvez eu simplesmente só cumprimente o meu vizinho de camping, né, ou converse com outro, mas a ideia aqui, eu mesmo empresto uma faca, uma hora para o meu vizinho, mas no ideal que o Corren apresenta aqui, não. Isso é uma ideia de coletividade, né? Na verdade, é um passeio de campo sobre esses pressupostos. Seguindo aqui, as, as pessoas que odeiam cozinhar, mas gostam de lavar a louça, podem lavar toda a louça e assim por diante. Então, as pessoas, tem umas que gostam de uma coisa, do outro, e as pessoas compartilham essas funções. Existem muitas diferenças, mas nossos entendimentos mútuos e o espírito de empreendimento garante que não haja desigualdade às quais alguém possa apresentar uma objeção. Ou seja, esses dois elementos são importantes. Há um entendimento mútuo de cooperação, então as pessoas todas têm esse objetivo mútuo, que é um objetivo em comum, que é se divertir, participar desse acampamento, e há esse espírito de empreendimento no sentido de realizar algo coletivamente. Então, todos esses pressupostos são importantes e têm que ser bem entendidos para a gente entender qual é a proposta do COR. Depois de apresentar esse modelo preliminar, digamos, de camping, segundo o ideal socialista, ele afirma que existe um modelo concorrente de acampamento. Seria um acampamento dentro, digamos, do ideal capitalista. Você poderia imaginar uma viagem de acampamento onde todos reivindicam seus direitos sobre os equipamentos e os talentos que trazem, onde há negociação com respeito a quem pagará o que a quem, para que lhes permita, por exemplo, usar uma faca para descascar as batatas. E quanto vai cobrar dos outros por aquelas batatas descascadas que ele comprou, não descascadas de outro campista? E assim por diante. Você poderia basear uma viagem de acampamento nos princípios de troca de mercado e propriedade privada. O ponto aqui, ele imagina um modelo de acampamento dentro dos pressupostos capitalistas, ou seja, na qual há propriedade privada e se dá relações de mercado. Então, há uma divisão, digamos, da produção, uma divisão de serviços, só que há, né, as pessoas, de fato, alguém que compra uma batata de outra pessoa, descasca, cobra por esse serviço, né, e depois vende o serviço ou mesmo vende as batatas descascadas. Então, ele aponta que esse modelo de campo seria dentro de uns princípios de relação de mercado, baseado em trocas. Os indivíduos realizam essas trocas, né, no caso, troca seja trocando produtos diretamente, seja vendendo alguns produtos, como uma batata, um pedaço de carne, ou seja o que for, até um baralho de carta que se tenha mais, e na propriedade privada, porque no modelo anterior, a ideia do Corren é que a propriedade de todos os utensílios, elas são coletiva, então as pessoas, elas fazem o uso coletivo de todos os utensílios que se possa imaginar no acampamento, mas nesse caso seria diferente, seria como eu citei anteriormente. Vocês imaginam, eu chego na minha barraca ali, alugo um espaço no camp, e aí meu vizinho, eu posso realizar algumas trocas com ele, mas eu cobro para prestar minha faca, né? Eu cobro caso ele precise, por exemplo, de uma ajuda para conseguir lenha ou coisa do tipo, ou até venda a lenha que eu levei em excedente. O Corren afirma que esse ideal capitalista, ou que seria concorrente ao ideal socialista de acampamento, não é um ideal desejável. Ele afirma que as pessoas odiariam, né?
Por quê? Porque as pessoas prefeririam o primeiro modelo, pois está alicerçado num valor de companheirismo. Então, ele faz essa distinção que o ideal socialista digamos, de compartilhamento dos utensílios ou de ajuda mútua seria sobre um ideal de companheirismo, que não aconteceria num ideal de acampamento baseado em princípios capitalistas de trocas e propriedade privada. Desse modo, as pessoas se sentem atraídas para um ideal socialista, ao menos em certos contextos. A questão é o seguinte, ele quer mostrar, nesse primeiro momento, que as pessoas, de modo geral, mesmo que se viva numa sociedade, digamos, de mercado, as pessoas se sentem atraídas para o modelo socialista. Pelo menos, como eu disse, em certos contextos. Olha, uma ideia de um acampamento, uma viagem de acampamento, as pessoas vão se sentir atraídas, né, por esse modo, digamos, socialista, por esse ideal socialista de sociedade. Ou seja, como eu coloquei, dentro do presente contexto, que é o do acampamento, as pessoas preferiam modelos socialistas de acampamento. Isso é um pressuposto importante. Por quê? Porque, primeiro, no início desse livro, ele quer estabelecer o que seria um ideal socialista de acampamento e por que ele é importante e por que ele é o melhor. E a partir desse pressuposto importante, ele quer basear uma ideia de sociedade justa, uma sociedade desejável, dentro desses princípios socialistas. E aí, então, ele colocou o seu modelo no primeiro momento, no segundo momento ele apresentou um modelo concorrente, e agora, nesse terceiro momento, ele também apresenta algumas outras situações que poderiam ocorrer dentro de um modelo de acampamento, dentro de um acampamento, que seriam algumas situações que as pessoas não reagiriam muito bem ou achariam que as situações são odiosas. Ele cita algumas, 4. Harry gosta e pesca muito bem. Como ele pesca muito mais que os outros, propõe que ele deveria ficar com a melhor parte da refeição. Então, vocês imaginam lá num acampamento, alguém pesca, aquela pessoa pesca muito melhor que os outros, pesca mais, e aí, visto isso, que alguns pescaram 1, 2 peixes e Harry pescou uns 15, 20, ele disse, olha, eu tenho esse talento natural para pescaria, então eu tenho que ser recompensado, eu tenho que ganhar uma refeição melhor, o jantar para mim deve ser melhor, porque eu pesquei melhor. Então, o segundo Corner, isso seria uma questão, um tipo de situação que as pessoas achariam odioso, né? Por quê? Porque, em última análise, o ponto aqui que o Harry tem um talento natural e merecido. Então, ele tem um talento, não se pode louvar, digamos assim, um talento natural e merecido. Não tem valor moral isso. O segundo ponto, ele afirma, depois de 3 horas procurando, Silvia tropeça numa enorme árvore cheia de maçãs. Todos ficam felizes, porque com um monte de maçã poderão realizar várias receitas, né, com essas maçãs. Mas Silvia, por esse feito, deseja maior espaço na barraca e mais bacon no café. Ou seja, Silvia, como ela conseguiu essas maçãs poderão ser usadas para aumentar muito as receitas do grupo, ela deseja, né, ter algo a mais nessa divisão igualitária. O ponto aqui é que o que Silvia fez foi algo de pura sorte, foi boa fortuna, não tem mérito nenhum. Ela todos saíram para procurar, ela vinha simplesmente caminhando assim, e tropeçou numa árvore cheia de maçãs. E o ponto odioso aqui, né, além da questão da boa fortuna, é que Silvia estaria reivindicando uma espécie de propriedade sobre a árvore. Pô, já que a árvore é feito fosse minha, então eu vou dar as maçãs, então quero em troca mais espaços, mais bacon no café. Terceiro elemento, o grupo caminha procurando esconderijos de nozes
deixado por alguns esquilos, né, por algum esquilo, mas apenas Leslie foi dotado desde o nascimento com muitos dons e talentos. Ela sabe como quebrá-las, mas deseja cobrar para compartilhar essa informação. Ou seja, Leslie tem uma habilidade, né, que ela tem desde o nascimento, e ao invés de usar uma ideia de companheirismo, essa habilidade para ajudar a todos, ela deseja simplesmente vender, vender para os outros essa informação de como é que ela consegue quebrar nozes também. O ponto aqui é que ela tem uma habilidade imerecida, e isso também seria algo que não é moralmente, digamos, elogiáveis, porque simplesmente não tem um valor moral, assim, uma habilidade merecida. E por fim, o quarto exemplo, Morgan reconhece que o lugar do acampamento é o mesmo que seu pai utilizou no passado. Ele montou um pequeno lago com peixes, pois seu filho poderia acampar nesse mesmo lugar no futuro. Deste modo, Morgan poderia comer melhor. Ou seja, vocês imaginem que Morgan teria, então, nesse caso, ele reivindica refeições melhores, ele reivindica, digamos, algumas coisas que os outros não têm. Por quê? Porque simplesmente seu pai, no passado, teria imaginado que possivelmente o filho poderia usar esse lugar para acampamento no futuro, e realizou assim, fez um pequeno lago, colocou alguns peixes para que no futuro o filho pudesse ter um acampamento melhor. O ponto aqui é que os desejos passados do pai são irrelevantes para as ações presentes. Então, esses 4 pontos, segundo Cohen, são odiosos, né? E não há não se pode pensar que esses, digamos, dentro do ideal que ele tem de acampamento, companheirismo, tanto o ideal digamos, do acampamento capitalista, quanto esses 4 situações hipotéticas, elas são, de fato, odiosas. Então, em resumo, o primeiro ponto, o modelo de acampamento representando o ideal de sociedade socialista, alicerçado, como eu falei, no valor do companheirismo. Esse é o modelo, a base de entender o pressuposto. E depois essa contraposição com o modelo de acampamento segundo uma ideia, né, capitalista, baseada em trocas de propriedade privada, que, segundo o qual as pessoas considerariam odioso, né, esse modelo capitalista. E também esses 4 cenários hipotéticos seriam igualmente odiosos. 1, baseado no talento natural merecido. 2, na boa fortuna. 3, na habilidade merecida. E 4, nos desejos do pai, né, os desejos passados do pai, refletindo o futuro do filho. A questão que termina esse capítulo é interessante. Visto todos esses elementos, né, visto o ideal de acampamento socialista e visto alguns modelos concorrentes e situações concorrentes, Cohen coloca a questão: você gostando ou não de acampamentos, um modelo socialista com propriedade coletiva e cooperação planificada não te parece, obviamente, a melhor maneira de organizar um acampamento? Então, a questão que fica, tem que ficar bem em mente qual é a questão aqui. Ele apresenta um pressuposto do que seria um acampamento ideal, do que seria as virtudes dentro dessa ideia de acampamento socialista, o que seria justo dentro desse acampamento, o que seria, digamos, desejável, o que as pessoas achariam melhor, né, mais razoável e salutar dentro do acampamento. Segundo ele, esse ideal socialista de acampamento. E a pessoa, o ponto é o seguinte: a pessoa pode até não gostar de acampamentos. Isso, tem pessoas que gostam, outras não gostam de acampamento. A questão que ele quer colocar em mente é a seguinte: bem, colocado essas questões, você não acha que
que esse modelo que eu apresentei não é a melhor maneira de organizar um acampamento. Então fiquem com essa questão, né? E na próxima aula a gente segue tratando esse ponto. Um abraço.